Olá, gente. Primeiramente, queria apresentar a frente de Geografia. Vocês tiveram acesso ao nosso cronograma já. Eu sou a Ana Luísa. Eu vou estar responsável por gravar as videoaulas dessa frente aqui no projeto. E essa primeira aula vai ser sobre localização espacial. Basicamente, a gente vai tratar de 4 temas, eixos principais sobre essa matéria. É uma matéria que tem na matriz de referência do Enem. E a gente vai tratar, primeiramente, de um resumo sobre o que a gente precisa saber. Eu tô aqui com o Globo, para ficar mais fácil de explicar para vocês. E eu recomendo que, se você tiver, use um Atlas em casa. Se você tiver apenas. Existem aplicativos no celular também, caso você consiga baixar. É bom também, vocês precisam ter contato com o mapa, ainda mais quando a gente começar a ter as aulas de cartografia, que já é na semana que vem. Bom, nessa aula a gente também vai tratar de temas e conceitos importantes como latitude e estações do ano, e também vamos fazer uma ressalva sobre o horário de verão, porque apesar de não ter mais no Brasil, a gente por muitos anos teve esse horário de verão. E no finalzinho eu vou fazer algumas questões com vocês aqui, modelo Enem. 2, 3 questões. A coisa mais importante que a gente vai fazer nessa aula, primeiramente, é a questão das rosas dos ventos, para a gente saber o que são as coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas vão indicar para a gente a localização de alguma coisa, a partir de um referencial. Na geografia, a nossa maior pergunta é sempre onde, onde, onde. Dito isto, a gente sempre vai ter como se orientar pelas coordenadas geográficas. Então, a gente tem alguns polos na Terra. Nós temos os nossos polos magnéticos da Terra, que são os nossos referenciais, nossos polos astronômicos e nossos polos geográficos. Os polos magnéticos são aqueles que são determinados por um ímã que tem o natural da Terra. A nossa Terra possui polos, porque dentro da nossa Terra tem é como se tivesse literalmente um ímã. A força magnética desse ímã vai se orientar de forma contrária com os nossos polos geográficos. Isso explica o funcionamento da bússola. A bússola, ela é feita de material de metal. Logo, ela possui uma força magnética. E esse ímã da Terra que vai causar essa atração ou repulsão na bússola, fazendo com que ela aponte para uma direção específica. Por exemplo, o polo norte geográfico da Terra corresponde ao polo sul magnético da Terra. Porque para as forças se atraírem, a gente tem uma força positiva e uma força negativa. Lembra da história da física, que os opostos se atraem? É a mesma coisa, isso é o princípio básico do funcionamento da bússola. Então é a mesma coisa. Se você quer ir para o polo norte, você está indo em direção ao polo sul magnético, porque a sua bússola vai apontar para esse polo, porque ele vai se atrair por serem opostos. Então, o polo sul magnético é o polo norte geográfico. E assim como o polo norte magnético, é o nosso polo sul geográfico, que é mais conhecido como Antártida. Por exemplo, se você quer ir para a Antártida, você está indo para o polo norte magnético, mas está indo para o nosso polo sul geográfico. Aí nós temos também os polos astronômicos. O que consiste nos polos astronômicos? São estrelas que estão cada uma num hemisfério. O hemisfério, ele é cortado por uma linha que a gente chama de linha imaginária, um paralelo, porque ela está paralela à Terra, aqui, que a gente chama de paralelo, e marca a latitude zero, que a gente vai ver o conceito aqui nessa aula também, que é a nossa famosa linha do Equador. Mas só para vocês entenderem, essa linha do Equador vai dividir o nosso globo terrestre ao meio. Ela dividindo o nosso globo terrestre ao meio, aqui no hemisfério norte a gente tem uma estrela que chama estrela polar. Essa estrela polar, ela indica o norte. Então, a gente consegue se orientar para o norte usando essa estrela. Por isso que é um polo astronômico. Aqui no hemisfério sul, aqui está o Brasil, a gente tem o famoso Cruzeiro do Sul. Ele está sempre apontando para o sul. Uma coisa que é importante dizer é que no Polo Norte específico, aqui no Polo Norte, não é possível ver a estrela polar, porque você já está no norte, então não tem como. A mesma coisa aqui no sul. Se você está aqui no Polo Sul, você não consegue ver o Cruzeiro do Sul, porque você já está no sul. Dito isso, a gente tem uma coisa muito importante. Antes de a gente conseguir construir juntos a nossa Rosa dos Ventos, tem uma coisa básica que a gente precisa saber. O Sol, todos os dias, nasce no leste e todos os dias se põe no oeste. A diferença é
que não é todos os dias que o Sol nasce no ponto leste verdadeiro e não é todos os dias que o Sol se põe no ponto oeste verdadeiro. O que vai determinar se ele vai nascer no ponto leste verdadeiro e se pôr exatamente no ponto oeste verdadeiro. O que vai determinar isso são 2 dias do ano, que a gente chama de equinócio, que é quando o Sol está perpendicularmente, ou seja, está a 90 graus, incidindo exatamente 90 graus da linha do Equador. A gente vai aprender que o dia do equinócio é o dia da equidade, da igualdade e da perfeição. Por quê? Porque nesse dia, a quantidade de irradiação solar, de luminosidade solar, vai ser igual para o hemisfério norte e para o hemisfério sul. Nesse dia específico do equinócio, os dias e as noites no hemisfério norte e no hemisfério sul terão a mesma duração. Então, aqui o dia vai ter 12 horas e a noite vai ter 12 horas. E aqui a dia vai ter 12 horas e a noite vai ter 12 horas. Dito isso, é importante que a gente decore esse número, porque é importante. Tem 2 equinócios por ano, são os dias 21 de março e 23 de setembro. Agora, como classificar esses equinócios depende do seu referencial. Por exemplo, dia 21 de março, aqui no Brasil, a gente está dando tchau para o verão e está começando o outono. Então, a gente chama aqui no Brasil esse equinócio de 21 de março de equinócio de outono, porque ele marca o fim do verão e o início do outono. Já no hemisfério norte, como as estações são invertidas, no hemisfério norte, dia 21 de março está marcando o final do inverno e o início da primavera. E por que são invertidas? Por conta da luminosidade do Sol. Quando é inverno no hemisfério norte, o Sol está mais próximo do hemisfério sul. Então tem mais radiação solar aqui no sul, provocando o verão aqui no sul. Quando o Sol está mais próximo do hemisfério norte, é verão no hemisfério norte, inverno no hemisfério sul, porque tem menor incidência solar aqui no hemisfério sul. No equinócio, a incidência solar é a mesma, então marca essa transição entre inverno e primavera, e verão e outono. É uma estágio de transição. Além disso, é importante ressaltar que no solstício, que a gente vai aprender os solstícios, o que são os solstícios? Os solstícios, eles podem ser de verão ou de inverno. Então, a gente viu os equinócios, que marcam primavera ou outono, tem 2 datas, no dia 23 de setembro e no dia 21 de março. É o dia da equidade, da igualdade e da perfeição, porque a radiação solar vai estar dividida entre os hemisférios igualmente. Agora, no solstício de verão, que é o dia que vai marcar o início do verão, seja no hemisfério norte, seja no hemisfério sul. Vai ser o dia onde o Sol vai estar incidindo perpendicularmente os seus raios nos trópicos. Nós temos o Equador, que é a nossa linha imaginária, que a gente chama de paralelo zero, que é a nossa linha que vai dividir o hemisfério norte e o hemisfério sul. E nós temos também outros paralelos. Nós temos várias linhas paralelas ao Equador. Aqui, ó, aqui onde tem o oceano, dá para ver melhor. Vários paralelos. Os trópicos são um tipo de paralelo que são os mais importantes, por isso que a gente estuda apenas eles. Nós temos 2 trópicos mais importantes, que vão ser importantes para a gente entender o solstício. Nós temos o trópico de Câncer, no hemisfério norte, e temos o trópico de Capricórnio, no hemisfério sul, que vai passar em São Paulo, inclusive. A gente sabe, né, que o Equador é nossa latitude zero, é nosso referencial. Os trópicos de Câncer e de Capricórnio, eles estão aproximadamente a 23 graus. Estou falando 23 graus, porque quando você for falar de um específico, aí você tem que especificar se ele é norte ou se ele é sul. Então, o trópico de Câncer está a 23 graus norte. E o trópico de Capricórnio está a 23 graus sul. A latitude, que é um conceito que a gente vai entrar agora para entender os solstícios, a latitude, minha professora sempre costumava falar uma coisa que ela mesma considera tosca, mas ajuda você a lembrar por que é latitude. Então, vamos lá. Latitude é um cachorro que chama Tude, tá latindo. Então, o cachorro para latir não faz esse movimento com a boca? Então, assim, aqui é a minha linha do Equador. Quando o cachorro
que é o zero, né? Quando o cachorro vai latir, essa latitude aumenta até chegar em 90 graus norte e 90 graus sul. Então a latitude, ela é sempre vertical, né? Assim, pensando no globo, no nosso referencial do globo, ela é sempre vertical, ela vai variar verticalmente. Então, para cá a gente aumenta a latitude, aqui a gente vai diminuir. Chegou no zero, vai aumentar de novo. Então a gente vai de 0 até 90 graus norte e de 0 até 90 graus sul. É assim que a gente gradua a latitude, que são os nossos paralelos. Agora, sobre os solstícios. O que acontece nesse dia de solstício? O Sol, ele não incide perpendicularmente em todos os locais do planeta. Nós temos uma desigualdade na insolação no planeta. Então, o que acontece? O Sol, ele transita entre os trópicos e somente entre os trópicos. Então, nós temos aqui o Trópico de Câncer, e olha onde ele corta. Eu vou fazer uma viagem aqui com vocês, ó. Olha só. Ele corta todos esses países mais ou menos nessa altura. Lembrando que aqui é o Equador. Então, ele vai cortar aqui. Viagem pelo meu dedo. Aqui é tudo Trópico de Capricórnio. Trópico de Câncer, desculpa. Trópico de Câncer, Trópico de Câncer, Trópico de Câncer. Então, o Sol chega só até aqui. Aqui já não tem Sol. O Sol não chega a 90 graus. O Sol não incide 90 graus aqui. Aqui sim. Aqui não. Aí vamos. Chegamos. Beleza. Aqui. Agora, no hemisfério sul é a mesma coisa. Nós temos aqui o Trópico de Capricórnio. E a mesma coisa vai acontecer aqui. O Sol chega até aqui. E essa zona aqui, deixa eu voltar que vocês já entenderam, né? Essa zona entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, já vendo aqui os dois? É aonde o Sol consegue incidir seus raios perpendicularmente. Então, a gente chama essa zona de zona mais iluminada da Terra. E o nome geográfico dela é zona intertropical, porque ela está entre os trópicos. Daí o nome. E o que acontece nos dias de solstício? Solstício é o dia exato onde o Sol chega em um desses trópicos. Quando o Sol chega nesses trópicos, são o solstício de verão. Naturalmente, quando vai ter mais luminosidade, vai ter mais Sol incidindo a 90 graus. Que é o que a gente chama, que é quando os dias são mais longos do que a noite. Porque o Sol vai estar incidindo perpendicularmente nesse local, vai ter maior radiação solar, logo os dias vão ser mais longos. Tanto é que no verão, é muito famoso que no verão, no Polo Norte, por exemplo, tenha os dias eternos, ou os dias de 24 horas. É por conta desse fenômeno. Também por causa dos polos serem achatados. Então, isso enfatiza e propicia que esse fenômeno aconteça. Dito isso, a gente já estudou essa zona intertropical, que é onde vai ter maior incidência solar do planeta. Agora, a gente também tem as zonas extratropicais, que são caracterizadas por climas mais amenos, com maior variação de luz solar, porque como não tem uma incidência constante de luz solar, por exemplo, no Equador, a gente fala que basicamente não tem diferença de incidência solar, porque está sempre muito luminoso nessa região. Então, não tem tanta variação, não tem as estações bem marcadas, porque não tem muita variação na incidência solar. E a incidência solar é um fator pra gente, que vai ser determinante das nossas estações do ano. Então já que a gente já falou sobre a latitude especificamente, a gente já viu que a latitude vai ser sempre variável verticalmente, que nós temos que graduar ela norte ou sul, e que vai de 0 a 90 graus norte e de 0 a 90 graus sul. E que nós temos também os nossos trópicos, que ficam aproximadamente a 23 graus norte, o Trópico de Câncer, e 23 graus sul, que é o nosso Trópico de Capricórnio. Nós temos a zona intertropical, que é essa área entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, e fora dessa área, o Sol não incide seus raios perpendicularmente, e nós temos o que a gente chama de zona extratropical. Além disso, a gente tem mais um conceito que é importante saber em termos de vestibular, porque sempre, lembra que eu falei que aumenta aqui? Aqui aumenta a latitude, assim, diminui a latitude. Aumenta a latitude, diminui a latitude. Por quê? O que a gente vai classificar de baixa, média e alta latitude. Baixa latitude é mais ou menos entre 0 e 20 graus norte e 20 graus sul. Isso são médias latitudes.
Chegou nos trópicos e passando um pouco dos trópicos, nós já temos o que a gente chama de média latitude. Então, 23 graus até 40 graus, mais ou menos, nós temos médias latitudes. Acima de 40 graus de latitude, a gente já chama de alta latitude. Então, quando a gente fala de uma alta latitude, você vai estar mais próximo dos polos. Se você tem baixas latitudes, você vai estar mais próximo do Equador. E se você tem médias latitudes, você vai estar mais próximo dos trópicos de Câncer. Trópico de Câncer ou Capricórnio. Essa nomenclatura vai te orientar na prova. Vamos supor que ele não te deu um número específico, mas ele fala que a latitude é média. Você já sabe mais ou menos onde você está no globo. Então, isso é uma terminologia que vai te auxiliar se você souber o que cada uma significa. Pensa no número. Quando o número vai aumentando, é uma alta latitude. Se o número está diminuindo, é uma baixa latitude. Acho que ficou claro, então, que os polos são as regiões do planeta onde nós temos menor incidência solar porque elas estão mais distantes dos trópicos. É a região da Terra que está mais distante dos trópicos, então é a região que recebe menor insolação solar, o que caracteriza o clima polar do local. As latitudes, tá vendo? Sempre estou relacionando a latitude com as estações do ano e também com o clima por conta da incidência solar. Mas a gente vai tratar de estação do ano nessa aula, porque a latitude em sinergia, junto. A latitude, junto com essa variação de incidência e com a inclinação da Terra, ao longo do ano, vai marcando as estações do ano. Por quê? A Terra está sempre em rotação. Rotação. Mas ela vai estar em rotação e translação. Então, tipo, aqui está o Sol. E aí ela vai estar em rotação, translação. E aí, tem sempre uma face da Terra que vai estar mais iluminada em certa época do ano. E ela tem uma inclinação também. Então, ela vai girando assim. E o Sol vai estar aqui. Então, ela vai girando em torno do Sol o ano inteiro. A cada época do ano, uma face da Terra vai estar mais iluminada naturalmente do que a outra. E por conta da inclinação da Terra, nós também temos essa alteração que vai determinar as estações do ano. O que eu falei da relação com o clima é porque as estações do ano, a intensidade com que elas vão se manifestar é uma característica que entra no clima. Porque o clima, por exemplo, tem o que eu falei, que no Equador tem maior incidência solar. Isso vai refletir no clima, porque não vai ter todas as estações bem definidas por conta da alta incidência solar, o que vai caracterizar o clima equatorial. A latitude, ela influencia diretamente, a gente tem que distinguir isso que é importante. A latitude, ela influencia diretamente na estação do ano. E as estações do ano é um dos fatores que vai classificar os climas posteriormente. Dito isso, as estações do ano, igual eu falei, os equinócios são épocas de transição, de equidade, igualdade e perfeição, como a gente já viu. E eles vão classificar, determinar outono e a primavera. Depende de onde, quando. Lembra, na geografia a pergunta é sempre onde. E depende de quando esse equinócio está acontecendo, em qual hemisfério. Então, onde está acontecendo esse equinócio? Em qual época do ano está acontecendo o equinócio? Você conseguir classificar. E os solstícios são sempre de verão ou de inverno. Verão, quando o Sol estiver incidindo perpendicularmente no trópico, e inverno, quando ele estiver incidindo perpendicularmente no outro trópico contrário aqui. Por exemplo, aqui no hemisfério sul, o inverno começa aproximadamente no dia 21 de junho. A gente está no outono agora, hoje é dia 7 de junho, nós estamos no outono agora, e nossa próxima estação é o inverno. A gente está aproximadamente a 2 semanas do inverno. Então, quando tiver o inverno, significa que o Sol, nosso solstício de inverno, que significa que é o dia em que o Sol está mais longe do nosso hemisfério sul. É o dia que o Sol está incidindo perpendicularmente no Trópico de Câncer. Então, é verão para o hemisfério norte e inverno para o hemisfério sul, que é o dia que a gente chama de solstício. E o inverso também é o contrário. No dia 21 de dezembro, a gente vai estar dando início ao nosso verão aqui no hemisfério sul. Então, vai ser o dia em que o Sol estará incidindo perpendicularmente no nosso Trópico de Capricórnio. E marcará o inverno no hemisfério norte, porque é o dia em que o Sol está mais distante do hemisfério norte. Ou seja, menos incidência solar, e as noites vão ser maiores do que os dias, naturalmente no hemisfério norte, e no hemisfério sul, os dias vão ser maiores do que as noites. Agora, sobre o horário de verão, para a gente finalizar. O horário de verão, ele é utilizado aumentando uma hora no horário normal. Então, no verão, é o que eu acabei de falar, nós temos os dias maiores do que as noites. Então, o que a gente faz? A gente aumenta uma hora, a gente adiciona uma hora no nosso horário normal, para que a gente consiga, porque vai ter maior luminosidade, dias vão ser maiores. Então, adicionando uma hora, a gente meio que corta uma hora de
usar luz, de usar outras coisas que a gente acaba ligando mais à noite. Então, é puramente uma forma de economia de energia. Para isso ser efetivo, tem que ser utilizado em regiões do Brasil, estou falando especificamente do nosso caso do Brasil, porque o Enem vai focar no Brasil. No nosso caso, no Brasil, onde tem maior incidência, maior variação de incidência solar, é longe, mais longe da linha do Equador. Então, aqui na região norte do Brasil, não foi adotado o horário de verão, porque não tem uma grande variação, então não tem uma economia de energia significativa. Os lugares onde vale a pena adotar esse horário de verão é na região sul do Brasil, na sudeste e no centro-oeste. Norte e nordeste estão muito próximos da linha do Equador, então não tem uma variação de insolação solar muito significativa, logo não vai ter uma economia de energia que vale a pena essa mudança de horário. Agora, eu vou fazer duas questões com vocês e eu vou compartilhar aqui a tela para vocês conseguirem ver as nossas questões. Bom, questão 2, modelo Enem. As estações do ano, assunto que se aprende desde a mais tenra idade, estão intimamente relacionadas com os climas terrestres, igual eu falei para vocês que as estações do ano estão relacionadas com os climas terrestres. Isto ocorre porque, alternativa A inclinação do eixo terrestre, mais movimento de translação da Terra em torno do Sol, expõe as diversas regiões do planeta a diferentes incidências de luz e calor. Eu expliquei isso bastante nessa aula. Gostei dessa alternativa. Vamos para a próxima. B. O planeta, durante sua órbita, se distancia muito do Sol no solstício e se aproxima em demasia do Sol no equinócio. Nada a ver, não falei nada disso nessa aula. Alternativa C. Em certas ocasiões, aproximadamente de 11 em 11 anos, o Sol emite maior concentração de energia obrigatória à recepção de calor. Não, a gente sabe que as estações do ano, elas são anuais, então nada disso de 11 anos, tá louca essa questão. Essa alternativa, então a gente descarta ela também. D. Todo ano ocorre a conjunção dos planetas, mesmo ponto no plano da órbita, que ocasiona o calor do verão. Não, eu passei a aula inteira explicando esse calor do verão vem dos movimentos da Terra, que o Sol se aproxima de um dos trópicos. Então, nada a ver essa questão também. E a Lua, na sua órbita em torno da Terra, desvia os raios solares nos dias de solstício, ocasionando nos diferentes hemisférios maior e menor incidência de calor. Não. A Lua nem é um satélite tão grande assim para desviar os raios solares. E eu não mencionei a Lua nessa aula. Ela não está relacionada com as estações do ano. O que eu falei que determina as estações do ano é a inclinação da Terra, o movimento de translação na Terra anualmente e a latitude, que vai definir as estações do ano. A posição do Sol em relação à latitude, certo? Então, a nossa resposta certa é a. O que determina as estações do ano, relacionada com os climas terrestres, é a inclinação do eixo terrestre, mais o movimento de translação da Terra em torno do Sol, que expõe as diversas regiões do planeta a diferentes incidências de luz e calor. Exato. Nosso planeta vai causar esse movimento de translação em torno do Sol, e aí vai ter uma face do planeta que vai estar mais iluminada do que a outra. Beleza. Questão 3. Uma das consequências do movimento de translação terrestre diz respeito à duração do dia. Podemos afirmar que o dia tem 12 horas de luz e 12 horas de escuridão ao longo de todas as latitudes em qualquer época do ano. Não, deixei bem explicado que essa equidade entre os horários de dia, a duração de dia e de noite, tem a ver com o nosso equinócio, que são 2 dias do ano, 23 de setembro e 21 de março, que é o dia onde o Sol está na linha do Equador, que é o dia da equidade, da igualdade, da perfeição, em que a luminosidade do solar, a incidência dos raios solares, vai estar dividida igualmente entre o hemisfério norte e sul. Então, está completamente errada essa alternativa. B. No solstício, fenômeno que ocorre 2 vezes por ano, por enquanto tá certo, que a noite e o dia têm igual duração em todas as latitudes. Não, acabei de falar que é no equinócio. C. Durante os equinócios, que ocorrem dia 21 de março e 23 de setembro, falei isso bastante na aula, temos dia e noite com igual duração. Essa aqui eu não preciso nem falar que é a alternativa certa, eu falei, repeti isso a aula inteira para vocês decorarem. Qual a importância de decorar? 21 de março e 23 de setembro. Equinócios, equidade, 12 horas, igual duração. Tá? Exatamente do jeito que eu expliquei para vocês. D. Uma localidade situada sob a linha do Trópico de Câncer terá seu dia mais longo no inverno. Uma localidade situada sob a linha do Trópico de Câncer terá seu dia mais longo no inverno? Não tem sentido essa alternativa.
O advento do horário de verão, usado para economizar energia, até aí tudo bem. É recomendado para qualquer latitude? Não. Acabei de explicar para vocês que na região norte e nordeste do Brasil, esse horário de verão não é adotado porque não tem uma variação de incidência solar significativa que vai causar uma economia de energia que vale a pena isso. Bom, essas duas questões é o que eu queria resolver com vocês por hoje. Terá mais lista de exercícios para vocês. E por enquanto é isso. Obrigada pela aula. Qualquer dúvida, estamos aí. Obrigada.